temor do Senhor. Abra aí a sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 19 de Gênesis. Vamos falar especificamente de temor do Senhor. Eu vou abordar alguns textos aqui, mas eu quero que você tenha esse cuidado de colocar aí na orelha da página do seu estudo de hoje, temor do Senhor, em nome de Jesus. Gênesis 19, 23, texto já conhecido e mastigado de todos. O título na minha Bíblia aqui está A Destruição de Sodoma e Gomorra. E diz ali, versículo 23, saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e as suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, e deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram de beber vinho a seu pai, e, entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai, demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram àquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. E é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Amém? Até aqui. Aleluia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Amém? Sabem por que eu não me separo da minha mulher? Porque eu a amo de paixão. E porque eu temo ao Senhor. E mesmo quando eu tenho vontade de esganar, eu continuo. E no outro dia está tudo maior love. As coisas se restauram. E a gente tem... hoje eu cumpro dia 5, eu cumpro 26 anos e 9 meses de casado. Estou contando os dias, amém? De vez em quando eu tomo um copo de vinho com a minha esposa. Viu, galera? E digo, hoje nós completamos 26 anos, 8 meses e 14 dias de casamento. Tintim. Por que eu fiz questão de dizer a vocês que eu tomo um copo de vinho com a minha esposa? Que isso podia passar batido aqui, não precisava falar, amém? Não precisava. Tomo lá um copo de vinho, eu e a minha mulher, e ninguém fica sabendo, amém? A não ser aqueles que me convidam para jantar aqui, entre vocês. Eu digo isso porque Ló era reto, ele era justo, né? A intercessão de Abraão foi: Senhor, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, vai destruir a cidade com todo mundo lá dentro, os justos e os injustos?
E se tiver 50 justos? Se tiver 50 justos eu não destruo. E se tiver 40, não destruo. Se tiver 30, não destruo. Se tiver 20, eu não destruo. Se tiver 10, eu não destruo. E aí Abraão parou. Falou, se tiver 10 eu não destruo, mas não tem 10. Vai destruir. Mas Deus não destrói o justo com o injusto. E Ló habitava em Sodoma e Gomorra e era justo. E Deus se lembrou de Ló e tirou Ló, o justo Ló, do meio da cidade. Agora, depois, por muita falta de temor a Deus, as suas filhas resolveram ajudar Deus na sua incapacidade de nos fazer procriar. Por muita falta de temor a Deus, as filhas de Ló entenderam que nenhum homem ia gostar delas. Elas não iam ser achadas. Elas iam estar sem descendência. Bom, vamos dar uma mãozinha. Só tinha o Ló, o pai das duas. Então, vamos dar um fogo no velho. E encheram ele de vinho. Agora, Ló não tomou a primeira vez vinho aqui nessa oportunidade. Ele já tomava vinho lá em Sodoma e Gomorra, amém? E Deus o considerava justo. E enquanto ele não saiu de lá, ele não destruiu a cidade. E ele tomou vinho, e aqui tomou um porre. Aí não dá, né? Mas na verdade, eu não acho que Ló iria se dispor a tomar um porre sozinho. Eu acho que as meninas resolveram manter o copo dele cheio. Conjuminaram as duas e deram vinho ao seu pai. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E elas sabiam que isso não agradaria a Deus. E tanto não agradou que do que elas fizeram foram gerados dois povos que Moabe e os moabitas sempre fizeram guerra a Israel. E Amon e os amonitas sempre se insurgiram contra Israel. Foram o tempo todo guerras e batalhas desses dois frutos do pecado. E eu não quero chamar de pecado, eu quero chamar de falta de temor. Porque quando a gente perde o temor de Deus, é que as coisas vão mal, muito mal. E eu devo dizer a vocês aqui, infelizmente, nós perdemos o temor de Deus. Nós perdemos. Eu tenho que dizer dessa maneira, nós todos perdemos. Em olhando o comportamento de alguns, eu devo dizer a vocês todos, nós perdemos o temor de Deus. E nós precisamos restaurar o temor de Deus. Porque as consequências de nós andarmos sem temor são terríveis. Êxodo 1, versículo 17. Êxodo 1, 17, nos revela a bondade de Deus para aqueles que o temem. Amém? Pergunta para o teu vizinho, Deus abençoa uma mentira? Pergunta aí para ele. Não. Não. Deus abençoa a mentira? Não, né? Não? Ok, Êxodo 1, 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizestes isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó, foi por temor de Deus. Não foi? O que disseram as parteiras? É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, elas já deram à luz aos filhos. Balela. Mentira.
As mulheres hebreias são iguais às outras, viu? Quando chega a hora de dar à luz, grita. Não tem jeito, é lei de Deus, né? Em luz, em dores, darás à luz os filhos. Pronto. Então, foi porque as parteiras, elas deixaram de matar os meninos conforme a ordem de Faraó, porque elas chegavam e as hebreias já tinham dado à luz? Não. E o Faraó pergunta para elas: por que vocês deixaram os meninos irem vivos? E elas disseram: ah, não, é que a gente chega lá, não tinha mais menino nenhum, já tinha nascido, já não sabemos nem onde foi. Conversa mole, mentira. E Deus fez bem às parteiras. Continua lendo aí. Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou. E se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram Deus, Ele lhes constituiu família. Amém, amados? Então Ele abençoou a mentira? Na verdade, Ele abençoou o temor de Deus. Vamos falar para crente ficar mais confortável? Amém? Porque senão os crentes ficam desconfortáveis, né? Se falar, não, mas olha, não. Imagina, apóstolo, como você fala uma coisa dessa? Pelo amor de Deus. Está escrito aqui, escancarado, é só você ler. Eu não preciso inventar nada do meu coração, é o que está escrito. Mas se você é aqueles crentes que fica desconfortável e diz, não, imagina, Deus vai abençoar, então tá bom. Então Deus abençoou o quê? O temor de Deus, né? Eu me lembro que quando eu trabalhava, um funcionário do Banco América do Sul, olha o tamanho dessa... onde foi parar? Funcionário do Banco América do Sul, que era responsável por retirar os depósitos em dinheiro nas empresas, no meio da Avenida do Estado. Isso não existe mais, amém? Agora o cara vai de carro forte ou está frito. Mas lá saía uma delegação da agência e ia retirar os depósitos, disfarçadamente, com uma bolsinha. E aí esse gerente tomou os depósitos de todo mundo e deu os recibos e pronto, você está resolvido. O depósito está entregue, dali para frente é por conta do boy. Ele é que tem que fazer o dinheiro chegar na agência. Ele foi assaltado no meio do caminho. E ele tinha se convertido. E aí o ladrão chegou para ele e falou, o que você tem aí? Ele falou, é dinheiro. Que dinheiro? O dinheiro dos depósitos de todas essas empresas aqui, eu estou levando de volta para a agência. E depois ele veio falar para mim, porque eu era o pastor. Eu era lá da empresa, mas eu era pastor. Não é? Dos 70 e tantos funcionários que a gente tinha, 45 se converteram. E uns 3 agora são presbíteros, diáconos e etc. Foram adiante na fé. Vários já morreram cristãos por conta do testemunho. Por conta do testemunho. Mas aí vem esse cidadão que acabou de se converter, funcionário do banco, se queixar comigo, dizendo, puxa, mas eu tinha que falar a verdade. O cara me fala, o que você tem aí? Eu vou falar, nada. Ele me perguntou, eu disse, é dinheiro. Falei, mas você é uma topeira mesmo, né? Perdeu o emprego, perdeu o dinheiro, ninguém foi abençoado. E ele acha que falar a verdade para ladrão é você temer a Deus. E você o que acha? Pergunta para o teu vizinho, você o que acha? Eu vou te dizer o que eu acho. Mentir para Deus é fria. Problema. Agora, você não pode faltar com a verdade diante de Deus, amém? Tem que ser reto, teu coração tem que ser justo, amém?
E essas parteiras aqui eram mulheres retas aos olhos do Senhor, justas, tementes a Deus. E porque elas temeram a Deus, elas disseram, inventaram uma história. Inventaram uma historinha, e Deus, em vez de amaldiçoá-las porque elas inventaram uma historinha, Deus as abençoou porque elas temeram a Deus. Amém? Vamos todo mundo mentir. Não, não é isso que eu estou pregando. Não é isso que eu estou pregando. Mas a palavra de Deus nos diz que os filhos deste mundo são mais sagazes do que os filhos da luz. Diga para o teu vizinho, eu profetizo que você vai se tornar sagaz. Use essa palavra. Sagaz. Aleluia. E por que eu digo que nós perdemos o temor de Deus? E temos um problema que é nosso. Nós aqui. Números 12. Estamos em ordem de livros aí, é só você virando as páginas para frente, ok? Gênesis, Êxodo, vai para frente que você acha números. Números 12, versículo 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara. Olha para mim aqui, gente. Moisés resolveu casar com uma crioula. Alô? Moisés pegou uma morenona. Cuxita quer dizer marrom, viu? Filha de Cuxi quer dizer marrom. Moisés, judeuzão, alô? Moisés, judeuzão, resolveu se apaixonar por uma baita de uma crioula. Tá? Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Olha para mim. Miriam e Arão ficaram desgostosos com Moisés ter pego para ele uma mulata. Não era certo fazer isso. Deus tinha dito aos israelitas que só se casassem com pessoas israelitas, com mulheres israelitas, com gente do seu próprio povo. Por que Deus tinha dito isso? Porque ele é louco? Porque ele não gostava de miscigenação? Não. É porque quando você casa com uma mulher, ela sai da casa dos seus pais, da sua parentela, e põe na mala os seus deuses e leva para o casamento. Então, se você casar com uma cuxita, você vai adorar os deuses de Cuxi, e não o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o único Deus. Você vai acabar adorando Deus falso. Se você casa com uma mulher fora da tua crença, você acaba, como muita gente aqui ao longo da palavra de Deus, como Salomão, por exemplo, tinha tanta mulher que ele sucumbiu e foi adorar um monte de deuses. Porque as mulheres, elas são convincentes, amém? Como é que elas conseguem convencer o cara a adorar o Deus delas? É assim, ó, até que você vai e adora o Deus errado, que não devia ter adorado. Então Deus, sabedor disso, disse para todo mundo, não case com estrangeira. E o Moisés era o cara que foi o porta-voz de Deus para dizer isso para todo mundo. É para não casar com mulher estrangeira. Ele vai e casa. Aí, meio que cobertos de razão, né? Miriam e Arão falaram do Moisés. O que eles disseram? Mas será que Deus fala conosco aqui só através de Moisés? Ele não fala também através de nós? É isso que ela estava se queixando. Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Aí vem em letra grande, o Senhor
o ouviu. Então o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vocês três aí, sai da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Gente, hoje, Deus pode falar profeticamente através de qualquer um de nós. E Deus podia falar profeticamente usando mula, usando Arão, usando Miriam, usando quem ele quisesse. Amém? Todo mundo sabia disso. Mas com Moisés era diferente. Com Moisés, ele levava Moisés para tomar cafezinho. Vamos lá, não. Moisés, vem comigo. Vamos tomar um café. E conversava com Moisés de braço dado. O negócio era diferente com Moisés. É o que a palavra diz. Moisés não é daqueles que recebiam uma inspiração e falava movido por Deus. Não. Moisés ia tomar café com o homem lá em cima. E eles conversavam. Esse é o que está aqui relatado. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, versículo 5, vou ler de novo. E se pôs à porta da tenda, chamou a Arão e Miriam, se apresentaram. Então ele disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Sonhos e visão, tá? É uma coisa assim, nublada. Sonhos e visão. É uma inspiração, uma revelação que Deus nos tem dado. E deu a eles, e podia dar a qualquer um. Não é assim com o meu servo Moisés, está dizendo o Senhor, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou a Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias. E o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Quando alguém falta com o temor do Senhor, e deixa eu te dizer mais uma coisa, amado, Deus, Ele exige temor dos seus filhos. Já daqueles que não são seus filhos, Deus não liga para eles. Entre aspas, Deus está interessado em que todos se salvem, amém? Mas exigir temor é para nós. Com você é diferente. Se um ímpio estaciona o carro numa vaga proibida, ninguém aparece, não acontece nada com o ímpio. Se o justo estaciona o carro numa vaga proibida, na hora vem a mulher e te multa. Por quê? Porque Deus exige de você
excelência. Anda na minha presença e ser perfeito, excelente. Anda, ser santo como eu sou santo. Ele exige isso de nós. Nós temos que ter temor de Deus. Então, estacionar numa vaga proibida e quebrar a lei é pedir para tomar uma disciplina, é pedir para apanhar, é pedir para apanhar. Deus bate nos seus filhos, bate. Ele não bate nos filhos dos outros. Eu não sei se você foi educado dessa maneira. Você bate nos teus filhos, você não bate no filho do vizinho. Não pode. Não é para bater no filho dos outros. É de Deus. Deus repreende os filhos a quem ama. Os outros não são filhos dele, são filhos do diabo. O diabo que resolva. É claro que Deus quer que todos nós nos tornemos seus filhos. E nos dá uma medida de fé para que a gente se torne filho dele. Mas Deus, a espada de Deus começa pela casa, diz a palavra. Se alguém entre os incrédulos vai ser repreendido, vai ser porque antes Deus lidou conosco, que somos da sua família e jantamos na mesa dele, e extirpou do nosso meio aquilo pelo qual ele vai repreender o incrédulo lá. Incrédulo nenhum vai ser repreendido sozinho. Antes, Deus vai fazer com que aquilo que está sendo repreendido na vida de um incrédulo seja resolvido entre nós. Nós não podemos... O incrédulo pode fazer besteira, nós não. Por quê? Porque nós temos temor de Deus. Se nós tivermos temor de Deus, nós vamos continuar casados. Amém? Se nós tivermos temor de Deus, nós vamos continuar cumprindo todo aquele básico que você sabe. Não mata, não rouba, não adultera, não nada. Não nada. Não é para pisar na bola com Deus. Você não tem que temer o diabo. Você é filho de Deus, você é controlado por Deus. Você não tem que temer o diabo e dizer, o diabo isso, o diabo aquilo, o diabo outro. Não, você é filho de Deus, você tem que temer a Deus. E a palavra de Deus diz assim, temei primeiro aquele que pode fazer a tua alma ir para o inferno ou para o céu. É Deus, só Ele. A Ele nós temos que temer. Por que eu não apronto? Porque tenho temor do Senhor e não posso aprontar. Porque se eu aprontar, eu sei que Deus vai me disciplinar. E sabe quando Deus ele te avisa? Eu não sei se o teu pai fazia isso com você. Eu vou contar até 3. Eu vou contar até 3. Aí você vai e erra. Ele virou as costas, você vai e erra. Na cara dura, na criancice, você faz de birra. Você vai e erra. E o teu pai diz, eu não te falei que não era para você fazer isso. Agora vem aqui. E te dá umas palmadas para você não fazer mais. E aí você fica um tempinho temeroso. Aí você percebe que as coisas foram já engavetadas. Acabou, isso daqui esqueceram, já não tem mais, pronto. Você vai e cutuca Deus de novo assim. Porque os filhos pedem para apanhar, viu? Não sei se você já criou filhos, mas eles pedem para você, me bate, me bate. Quando você bate no filho, e eu batia nos meus 2 assim com sabedoria, ele batia com sabedoria, eu apanhei sem sabedoria, mas eu aprendi a sabedoria. Ai! De tanto Pirelli que estava escrito no meu loló aqui. Porque a sandália do meu pai era de pneu de caminhão, né? Bum! Pirelli. Meu Deus. Eu bati no Daniel e na Esther com graça, com sabedoria. E depois de apanhar, eles iam correndo para o meu colo. E era um maior love. Porque o filho sabe que o pai está fazendo aquilo para o bem dele.
O filho sabe que o pai está fazendo aquilo porque o pai espera coisas do filho para toda uma vida, que é pôr o cara no prumo, é para ele crescer, é para ele ir adiante. Se você continuar nesse caminho, a tua vida vai ser curta. Temor de Deus está ligado com honra ao pai e à mãe, e a tua vida vai ser longa. Desonra o pai, desonra a mãe, você vai ser cortado. É a mesma coisa que não ter temor de Deus. E nós, no nosso meio, aqui na comunhão cristã, nós às vezes experimentamos essa situação como eu coloquei agora de Miriam. A Miriam não temeu, falou de Moisés, Deus repreendeu Miriam, e Miriam ficou leprosa, e ia ficar, mas Moisés, que tomava cafezinho com Deus e continuou tomando, amém? Foi lá orar pela irmã, e a irmã foi sarada. Deus perdoou a lepra, tirou a lepra, e ela ficou 7 dias fora do arraial. E enquanto ela não foi restituída ao corpo, ninguém andava. E nós aqui, às vezes, experimentamos isso, amados. Nós aqui, como um corpo, e às vezes nem nos damos conta, nem sabemos, ficamos detidos, porque você, sendo o joelho, está dando o teu passo, mas o ombro, que é o teu vizinho aí ao teu lado, está ferido, aprontou, apanhou, ficou para trás. E nós aqui como corpo, temos que andar como um único corpo, e não como um monte de pedaços. Então a gente às vezes espera, e outras vezes temos que ficar quietos, aguardando. Amém? Amém? Amém. Ainda bem que o Ló não está aqui. Aleluia. Bom, vamos ao que nos interessa aqui. Porque temor do Senhor nos interessa. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. E porque tememos a Deus, a gente vai se comportar como gente que teme a Deus. Amém? Por último, último versículo. Atos 2. Penúltimo versículo, vai. Penúltima passagem. Atos 2, 42. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Todos os dias, gente ia sendo salva. O que vocês acham que a gente tem que fazer numa situações assim? Não sabe nada, está falando com os demônios dela. Não enxerga nem escuta. E na verdade, a nossa maneira de amar uma pessoa como essa que está em cadeias, não é deixar que ela bagunce tudo, certo? Porque o nosso Deus é um Deus de ordem. E nós não estamos aqui para ficar escutando o demônio falar conosco, né, bagunçando o culto. Não adianta. Mas isso tem tudo a ver com o que eu tenho que comunicar a vocês. Perdemos o temor, nós aqui,
E nós precisamos restaurar o temor de Deus, porque quando restauramos o temor, como aconteceu com Miriam, que debaixo de disciplina, nunca mais ela pisou na bola, nem se levantou contra o irmão, nem ficou se achando, nem nada disso. E o povo pôde prosperar e ir adiante. Nós aqui precisamos ter esse mesmo comportamento. Então, no nosso meio, aqui, houve um pecado horrível, que nos barra. E nós tivemos, sei lá, quantas reuniões de pastores para discutir as situações e como é que trata e até onde tem que ir o nosso código de conduta, nossa maneira de disciplinar, a nossa maneira de zelar para que as coisas possam ir bem aqui na casa de Deus, até onde nós temos que deixar pessoas estarem ou tirá-las daqui de dentro. Porque há uma responsabilidade nossa entre zelar para que todo mundo que esteja aqui receba vida, todo o tempo, né? E quando a gente perde o temor de Deus, você faz besteira. E tem níveis de besteira que você consegue fazer, né? Você pode comer 12 sobremesas, e é uma besteira grande, às vezes até passar mal, e você está pecando contra o teu próprio corpo, e nós vamos chamar a pessoa e conversar com ela sobre não comer 12 sobremesas. Agora, você pode adulterar, e aí peca contra o próprio corpo. Só que tem um problema. Nós somos o corpo de Cristo. E uma pessoa faz isso no nosso meio, peca contra todos nós aqui. Somos o corpo. Peca contra nós. Então nós estamos tratando um caos grave. E pedimos duas pessoas aqui dentro para que não estejam aqui entre nós, para que elas sejam tratadas como Deus fez os três. Vem aqui, vem conversar comigo. E tratou o caso separadamente e deixou afastado, fora da tenda, para que houvesse outra vez temor de Deus. Porque adulterar é falta de temor de Deus. E quando se perde o temor de Deus, o resultado é morte. Morte. Se você algumas vezes já se deixou levar por porneia, por pornografia, por passar um pouquinho da medida do que deveria, porque o mundo hoje não é preto e branco, o mundo é cinza. O mundo não é preto e branco, ele é cinza. E você vai em tons de cinza, para lá e para cá, tons de cinza, é tudo meio relativo. Até aqui eu vou. Não, agora aqui ficou cinza demais, está ficando escuro. O negócio já está virando trevas, aqui não vou. Volta um pouquinho, aí você fica mais no cinza claro. O mundo não é preto e branco. E conforme vai ficando mais escurinho, cada um de nós tem uma medida e um temor de Deus dentro de si que diz, daqui eu não posso ir mais, aqui eu paro. Isso eu não faço, isso eu não vejo, isso eu não deixo. A Bíblia diz para nós não colocarmos coisas ruins diante dos nossos olhos. E aí você tem uma medida do que é ruim, e o outro, teu vizinho, tem outra medida do que é ruim, e o outro tem outra. Então não colocar o que é ruim nas janelas da nossa alma para não perturbar o que você deveria, porque você deveria ter a mente de Cristo e pensar e meditar como Cristo. Mas quando você coloca aquelas coisas ruins diante das janelas da alma, dos teus olhos, vai deturpando, fica tudo meio relativo. Isso aqui todo mundo tem assistido, eu vou assistir também. Ah, não, mas não assiste isso, Pô, você está ficando bobo, né? Você está ficando fanático demais, para com isso, o que tem a assistir?
Então, para a maioria de nós, tomar um copo de vinho não é problema, mas tem alguns aqui que não pode tomar nenhum. Nenhum. E aí, qual que é a medida para isso aí? Qual que é a medida para nós aqui, como um corpo só? Então, aqui, para nós, a palavra de Deus é luz e o que sai dela é trevas. É preto no branco, branco no preto e pronto. É à medida que cada um vai caminhando aí na sua vida, ele precisa se policiar muito, porque o mundo vai dando aquela escurecidinha, ele tem um dimmer. Diga para o seu vizinho, o mundo tem um dimmer. É um controlezinho de luz assim que vai virando e vai ficando mais escurinho. E você vai acostumando. Você põe um sapo numa água a 35 graus, ele fica lá numa boa. Aí você aumenta para 38, 45 graus, o sapo fica lá numa boa. Aumenta para 55, o sapo está lá numa boa. 60 graus, o sapo fica lá, dentro d'água, nadando a 60 graus. Daqui 2 horas ele morre, porque ele está cozido e ele não pula de dentro da água porque ele acha que ela está boa. E ele morre cozido, em 2 horas. Porque você vai aumentando a temperatura e o sapo vai ficando legal. E você aumenta mais um pouquinho, o sapo está achando que está tudo bem. E ele vai acostumando. Nós não podemos ser sapo e nem acostumar com altas temperaturas. Você tem que entender que de vez em quando aparece aquela chaminha que está aqui, que é só a ponta do incêndio, e se você continuar nesse caminho, você vai entrar numa labareda que já é a porta do inferno e do enxofre. Quase que acontece isso com Ló. Ele foi tirado meio na marra, e a mulher dele titubeou, olhou para trás, né? Curiosa, a mulher do Ló. Só a mulher dele que é curiosa. Aleluia. Você está com a tua esposa aí, dá uma lambida nela, vê se está com gosto de sal. Porque a gente vai indo e iu. Como diz o Vicente Mateus, você vai indo e iu. Pronto. Então vocês não vão ver umas carinhas aqui dentro que estão em tratamento. Abala todo mundo. Uns não podem ver os outros não podem ver os uns. Um monte de gente envolvida, numa situação maluca. Nós perdemos o temor. E temos que restaurar o temor de Deus. Disciplina aqui no nosso meio tem que ser exercida para que se restaure o temor. É com esse intuito que a gente separou alguns aí para serem tratados. Separamos, tiramos da tenda, amém? Estou sendo claro? Tiramos da tenda. Amém. E cabe a cada um de nós aqui, quanto mais se aproximar da luz e se aproximar de Deus, desenvolver maior aversão ao que é cinza e ao que é mais escurinho. Cabe a cada um de nós andar mais na luz, a cada dia preferir andar mais no claro e andar cada dia menos no escurinho. Cada um de nós tem uma medida disso, cada um. E os filhos são disciplinados pelo Pai Celestial quando eles já aprenderam a andar numa medida de luz e já sabem que aquela é o lugar para eles, e de vez em quando eles dão uma fugidinha para o escurinho, e aí vão fazer uma coisinha lá no escurinho que ninguém está vendo, é rapidinho, já volta para a luz. O Pai te pega lá no escurinho, ele vai lá no escurinho, porque Deus está em todo lugar, e você não consegue se esconder dele nem no inferno, não tem jeito. Então ele te pega e te diz: filho, volta aqui para a luz,
no loló. Aí você volta. Aprendi, papai. Mas você tem a memória curta, saiba disso, você tem a memória curta. Depois de mais uns meses, uns anos aí que não tem Você vai outra vez lá olhar o escurinho, puxa vida, mas que coisa. Aí está todo mundo lá, ó. Pô, eu te encontrei domingo, né? O que você faz aqui? Ah, aqui que é bom. Então, zele para que você tenha uma medida cada vez mais clara, iluminada, na luz, pertinho de Deus. E cada vez você tema mais sair dali. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu li o texto lá em Atos 2 agora, que fala que eles tinham temor do Senhor, e todos tinham tudo em comum, e todos faziam participantes e supriam as necessidades uns dos outros, etc. Último texto é Atos capítulo 5, é temor na veia. Diga para o seu vizinho, Atos 5 é temor na veia. Temor na veia. Diz ali: entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Era isso que eles costumavam fazer, vendiam uma propriedade e depositavam lá aos pés dos apóstolos, tá? Ananias e Safira combinaram. Eles combinaram e Deus estava vendo a combinação deles. Versículo 3, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Ele mentiu para quem? Porque isso é não ter temor de Deus, né? Porque as parteiras mentiram para o faraó, para o diabo, por temor de Deus, e Deus as honrou, porque elas demonstraram temor. Mas elas enganaram o faraó, e foram abençoadas por Deus. O cara do banco, o ladrão roubou a grana dele, ele falou a verdade e ele não recebeu bênção nenhuma, ele foi demitido. Será que só dizer para o ladrão, não, isso aqui não é dinheiro não, viu? Colaria? Não sei. Eu podia ter tido qualquer outra sagacidade. Diga para o seu vizinho, sagacidade. Né? É você ter a manha de se livrar das trevas. Como um filho da luz, está esperto, não se deixa enredar. Podia tomar outras tantas atitudes para que não fosse enredado pelas trevas. Tem que ser sagaz, vivo, espertinho, não tonto. Crente não virou tonto. Crente que se converteu não virou bobo. Não virou. Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o é o campo, ok? Porventura não seria teu? Ele não tinha nada que vender o campo, não era obrigado a vender o campo nenhum. Conservando-o não seria teu? Fica com o teu campo. E vendido, não estaria em teu poder? Ele podia ter tido para ele, pego o valor da venda e ficado com ele. O que ele fez de errado? Ele foi lá e entregou tudo aos pés dos apóstolos e disse, isso aqui é tudo. E aquilo não era tudo. Ele tinha ficado com uma parte, just in case. Né? Por se acaso, por si las moscas, vou ficar com um pedacinho para mim. E foi aí que entrou Satanás no coração dele. Como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Versículo 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo o quê? Grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, e levando-o, o sepultaram.
quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste por tanto aquela terra? Ela respondeu: sim, por tanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Isso daqui é temor de Deus puro. E eu estou colocando isso para vocês aqui, não para falar de finanças, apesar de que se aplica, mas não é para falar de finanças, é para falar de temor de Deus. É para falar de você não querer ludibriar o Espírito Santo, não contar uma meia-verdade como faz o diabo e achar que vai ficar tudo bem para você. Não vai. Aleluia! E porque nós tememos a Deus, não é? Tememos ou não tememos? Tememos? Você vai sair daqui hoje com um pouquinho mais de temor, não vai? Assim, revendo algumas coisas. Então, porque nós tememos a Deus, nós vamos cuidar um pouquinho melhor de Moçambique. Aqui, ó. Né? Marcel, solta o filme. Savior, I come, quiet my soul. Remember, redemption's here. Now we live in a fallen world that lives in darkness and death. Everything I once held dear, I counted all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Called to play video games. We were not called to sit in front of a television set. We were not called to give ourselves to trifles. We were called to advance a kingdom, to live with a passion, to fight for Him. I don't want comfort. I don't want ease in Zion. Because the kingdom of God is built not by those who rest easily in Zion, but by those who go out into the streets and fight. And the weapons of our warfare are not carnal, they are mighty. Intercessory prayer, the proclamation of the gospel, and sacrificial love. Men, rise up, O men of God. Do what you were called to do. Be valiant and strong. And know that it's going to cost you. To your
Cuidamos mais que 10.000 crianças. Muitos em casas dos pastores. Pastores receberam o coração de Papai do céu, e eles cuidam. E nós apoiamos com comida, material escolar, com disciplinamento. Apoiamos aqui 800.000 cada dia com disciplinamento e comida. Crianças que ficou sem comer, magrinhos, agora conseguem comer todos os dias e são discipulados, receberam Jesus. Muitos têm Espírito Santo, conseguem falar em línguas do céu, são enchidos com o poder de Deus. É lindo para nós. É privilégio fazer este trabalho. E muito obrigado para parar também para uma criança, por ter misericórdia e amor. É muito difícil. Nós temos 320 crianças sem apoio, assim. Nós oramos cada momento, cada dia para ter comida. E todos que os chinelos, todos que comer, cada dia Ele vai dar. Ele vai mandar carros ou caminhões, ou Ele vai multiplicar comida para nós. Mas depois deste dia, ninguém dentro de Arco-Íris, ninguém diz não para uma criança que não tem nada. Porque sempre Jesus faz milagres para nós. Ele multiplicou comida muitas vezes. Ele multiplicou coragem, amor. Estamos com grande alegria. E sempre haverá. Porque Jesus morreu e ressuscitou. Sim, é nossa história. Nós queremos chamar vocês. Deus tem chamada para brasileiros. Agora é tempo certo para ser missionários. E seja bem-vindo em Moçambique. Nós queremos mais e mais missionários aqui que conseguem conversar com pessoas aqui que podemos discipular a eles. Amém? Podemos dizer: seja bem-vindo? Seja bem-vindo, Moçambique. Seja bem-vindo. Deus ama muito vocês. Tchau. Tchau. Tata. Obrigado, Comunhão Cristã. Obrigado, Comunhão Cristã. Que a paz esteja convosco. Shukuru, Igreja Cristã. Ele agradece o Comunhão Cristã. Thank you, Comunhão Cristã, for coming visit in Mozambique. Thank you.